Olá pessoal, bom dia. Hoje eu estou aqui para fazer uma coisinha diferente. Hoje não vamos fazer comida, vamos fazer um artesanato, praticamente uma obra de arte. Eu estava com alguns recipientes aqui de vidro e que não tem utilidade e eu também não quis levar para reciclagem, quis reutilizar. E aí, procurando na internet, eu encontrei uma ideia legal que é para fazer uns cogumelos para decorar tanto o jardim como até para usar em casa mesmo para decoração. No meu caso aqui, eu estou pensando em usar para decoração de festas. Eu sempre gostei de fazer artesanato, vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Deixando claro que aqui a minha ideia não é passar uma técnica nem nada não, gente. É porque eu gosto de fazer essas coisas e achei interessante também eu estar gravando. Porque às vezes alguém que tá com algo em casa e não sabe o que fazer, tá até pensando em jogar no lixo, mas às vezes não quer jogar. No nosso país, a gente não tem um certo controle do lixo, a gente simplesmente descarta. E eu sempre fui de pensar o contrário. Usar aquilo que a gente tem o máximo que puder. Se não tá servindo pra uma coisa, a gente vê se dá pra servir pra outra. Caso não tenha jeito, e a gente descarta. Hoje nós vamos fazer uns cogumelos e vamos usar pra fazer esses cogumelos o gesso. Nesse primeiro momento, a gente só vai fazer o gesso e montar a peça. Depois que ela secar, aí a gente volta pintando. Como eu falei no início, não é algo que assim que eu já faço, nem nada não. É que só que eu vejo ideia e acho interessante e eu gosto de fazer. E como agora eu estou gravando o vídeo, né? Aí aproveitei para mostrar para vocês. Então vamos pro vídeo? Para começar, eu vou mostrar aqui para vocês o que é que eu vou estar usando. Eu tenho esses bols aqui que eu ganhei há muito tempo atrás. Eu comprei um jogo de panelas e ele veio junto como brinde. Só que agora ele já tá bem velhinho, já não serve mais. Ele tá descascando. Eu acredito que também tenha sido pelo fato de eu estar lavando ele na lava-louça. Eu acho que não era para estar colocando ele na lava-louça e eu coloquei e ele tá começando a se desmanchar. Aí eu já vou usar ele como forma também. Esse aqui a gente ainda utiliza. Só que como a gente vai trabalhar com gesso, eu não vejo problema nenhum em usar ele como forma, porque o gesso não tem nada assim que possa prejudicar a nossa saúde. Depois eu lavando ele direitinho, vou lavar normal e depois também vou botar na lava-louça, porque ele lava com água quente, né? E acredito que não vai ter problema nenhum. Esse daqui e esse também. São os 3 tamanhos que eu vou usar como molde para fazer os cogumelos, que eu não quero eles todos do mesmo tamanho. Eu quero que ele fique com a diferença de tamanho para dar um movimento na hora que eu for montar ele em algum lugar, ou que seja na decoração da casa, ou uma decoração de festa, não sei ainda, ou do jardim. Igual eu tô falando para vocês, só dei vontade de fazer, vou fazer. O que ele vai, como ele vai servir, eu ainda não sei, mas sei que vai servir. E os vasos de vidro que eu tô usando são esses aqui. Uma garrafa que foi de leite de coco. Esse vasinho aqui. Só que esse daqui, pra altura desse molde, eu tô achando que vai ficar muito baixo. Aí eu vou usar uma tampinha também. E na hora que eu colocar o gesso aqui dentro, eu vou colocar essa tampinha e vou apoiar ele aqui em cima, para que ele fique mais alto, tá vendo? A mesma coisa aconteceu com esse outro potinho. Ele é muito baixo. Se eu fosse colocar só ele e o molde aqui em cima, ia ficar baixo demais. Então, o que foi que eu fiz? Eu colei essa parte de uma lâmpada, que também não ia servir para nada. Eu aproveitei, desencaixei ela da outra parte e coloquei, que ficou na altura que eu queria. O daqui, como já é alto, vai ficar na altura ideal. Porque eu quero justamente isso, tá vendo? Essa diferença de altura entre os 3 cogumelos depois de pronto. Agora, nós vamos passar óleo nesses moldes. Por quê? Para não grudar o gesso na hora da gente desenformar. Eu vou usar aqui um óleo que é para cabelo, óleo de coco. Mas pode ser qualquer tipo de óleo. Aqui pode ser óleo de cozinha mesmo. Mas como eu não uso óleo de cozinha, aí eu vou pegar esse aqui, que é o que eu tenho. Aqui espalhar por toda a peça, para na hora de desenformar ficar fácil. Então, já está aqui. Eu já vou colocar essa pecinha aqui embaixo, nesse aqui. Para na hora que eu colocar o gesso, ele já está aí no lugar. E eu vou tentar colocar de um jeitinho para ele não se movimentar. Porque eu ia colar, mas como eu queria mostrar para vocês, e
vê que é como uma tampinha simples, é qualquer coisa. Eu tô usando essa porque eu encontrei esse, mas pode ser qualquer apoio, caso o vaso que você vai fazer não tenha a altura adequada. E agora eu vou colocar aqui uma quantidade de gesso. Não sei a quantidade correta, eu vou fazendo e montando até completar as três peças. Eu vou deixar assim, olha, não vou deixar muito duro, não, é pra ficar fácil de colocar ali. Vou começar com esse. Pronto, deixei, não vai dar pra mostrar pra vocês, mas eu deixei aquela base que eu tinha bem no centro. E aqui tem que ser rápido, porque o gesso ele endurece rápido, gente. Pode ficar brincando, não. Aí eu já vou vir e apoiar ele aqui. Não tem problema sujar essa garrafa, depois a gente consegue limpar. E também eu vou pintar. Próximo eu vou deixar bem mais líquido. Como é a minha primeira vez, ainda tô... Não ficar perfeito aqui, não tem problema. Depois a gente volta lixando, passando alguma coisa para poder ficar direitinho. Pronto, o primeiro já está pronto. Agora vamos pro segundo, que eu vou ter que colocar mais água aqui. Se ele endurecer totalmente, pronto, já foi. Vamos fazer mais. Agora eu vou deixar bem mais líquido. Vou derramar assim, acho que vai ser mais fácil. O segundo já está pronto. E vamos para o último. Agora vai ser bem pouquinho. Esse eu vou ter que ficar segurando um pouco, porque ele é redondo, ele não vai ter um equilíbrio aqui. Eu vou ficar segurando um pouquinho até ele firmar um pouco. Pronto, agora eu acredito que ele vai ficar. Então, agora é só esperar ele endurecer totalmente. Eu não vou desenformar por agora, eu vou deixar. Mais tarde eu volto e desenformo com vocês e a gente vai ver como que vai ficar. Aí depois a gente volta pintando toda essa parte. Eu vou gravar tudinho pra vocês acompanharem direitinho. Voltei, pessoal, 3 dias depois. Aqui estou eu para continuar os nossos cogumelos. Esse aqui eu já tinha até soltado, que eu tava testando para ver as cores que eu ia querer colocar, que eu não vou querer colocar ele de vermelho. Mas é super fácil de soltar. Esse aqui eu até já dei uma camada de tinta na base para poder adiantar, porque demora um pouco para secar. E para não ter que ficar pinta e demora um tempo, o clima aqui tá meio frio, então tá demorando um pouco mais para secar. Aí eu fiz isso. Já dei uma camada nesse aqui só para poder a gente já adiantar. E esse aqui a gente vai começar agora. Notem que ficou umas imperfeições. E pra mim tá tudo bem. Eu vou deixar assim. Não vejo a necessidade de retocar nem nada. Até pra ficar mais rústico. Pra mim tá bom. Aí agora eu vou continuar aqui pintando. Pra poder vocês verem como que vai ficar. Vou começar dando a primeira camada nesse aqui.
Acredito que vai precisar de umas 3 demãos para ficar uma cor legal. Ficar uma cobertura boa. A minha ideia é depois comprar um verniz fosco e passar nele todo, porque como é vidro, eu acredito que essa tinta pode descascar com o tempo. Eu já vou para a segunda demão, mais uma camada para poder ficar melhor. E este aqui eu não vou pintar, porque Sofia pediu para deixar para ela pintar. Então, eu vou deixar quando ela chegar na escola, ela pinta. Quando eu vim mostrar para vocês finalizado, eu vou trazer também o que ela pintou. Ela gosta muito desse negócio de pintar, então ela pediu para fazer esse. Eu vou deixar esse aqui para ela pintar. E agora eu vou pintar essa parte de cima. Vou procurar um pincel menor aqui. E usar o mesmo ali, mas como daqui a pouco eu vou precisar usar de novo, é melhor não sujar ele. Eu não quis colocar no vermelho, porque eu acho que eu vou usar ele ali na sala. Em algum cantinho colocar ele ali. E eu acho que o vermelho ia ficar muito marcante para as cores que eu uso na sala. Então, acredito que não ia ficar legal. Aí, eu coloquei essa corzinha. E sem contar que dá pra mudar de cor, né? Se não gostar, você pinta por cima. E caso eu vá usar para alguma decoração de festa, alguma coisa do tipo depois, eu também posso estar mudando essa cor. Então, nesse primeiro momento, eu coloquei esse salmão, que eu acho que vai ficar legal. Aqui não tem segredo, né? É só pintar mesmo. Escolher uma cor que você gosta, que dê um destaque e pintar. E é isso que eu tô fazendo. Vou terminar essa camada aqui. Vou deixar secar um pouco pra ver se precisa de outra camada. Acredito que não. Aí depois eu já volto com as bolinhas. Quando ele secar, eu vou vir pintando essa parte de baixo aqui. Para ter um bom acabamento, né? Mas por hora, ele tá assim. Quando vai secando, a gente vai encontrando umas imperfeições, a gente vai corrigindo. Esperar secar um pouco, e aí eu volto fazendo as pintinhas, as bolinhas brancas. E eu vou colocar branca para que fique bem suave. Não vou querer que fique com muito destaque, não. Eu pensei até no marrom, mas eu acho que vai ficar muito destaque. Quero algo mais neutro. Aí eu vou colocar as bolinhas brancas. Caso eu sinta que não ficou legal, aí eu mudo de cor.